Bom, pessoal, vamos lá começar. Os caras estão precisando de combustível, né? E eles passam por Vamos lá, pessoal. Nós vamos começar com essa aula aqui, a 08A, correto? Que é um pouco da continuação ainda do assunto anterior, e depois a gente já vai começar a ver formas normais, que é referente ao que? A parte ainda de modelagem de dados, tá? Bom, referente às provas, pessoal, eu recebi, se não me engano, dois arquivos, tá? Eu não sei se foi do mesmo aluno ou aluno diferente, ainda não vi. Caso esteja a questão realmente errada, eu faço o quê? Faço a anulação da questão e aí a pontuação para os que erraram, correto? Caso a questão realmente esteja certa, aí tudo bem, continua do jeito que está mesmo, e aí realmente a gente vai lá e faz a definição das notas, tá? Teve gente que foi muito bem na prova, a nota máxima foi 8, tá? Teve gente que infelizmente foi mal, tá? Então, infelizmente, é uma média, né, que eu não gostaria, mas nos últimos anos ela ainda se mantém, tá? Mas enfim, a gente tem exercício ainda, tá? A gente tem trabalhos, então realmente é interessante vocês se dedicarem também, tá? Agora a gente tem um assunto que a gente chama de aspecto temporal, né? O que significa? O aspecto temporal é referente a tempo realmente, correto? Vamos supor que a gente tenha, né, o nosso cadastro do nosso produto. Geralmente um produto ele tem lá o seu preço, não tem? Então, se você vai num supermercado, você vai lá ver o preço da carne, o preço da pasta de dente, o preço de frutas, enfim. Só que esse preço ele vai mudando conforme o tempo. Ele não vai ficar estático, correto, para sempre. É importante a gente começar a pensar desse modo que a gente consiga guardar essas informações, tá? Com o passar do tempo, eu tenho as informações, por exemplo, dos preços dos produtos. Correto? No Google, quando eles começaram o projeto, do Maps, por exemplo, né, eles tiveram essa ideia desde tais tempos, né, realmente começar a versionar. Por quê? Tem cidade ou tem capital que muda muito conforme o tempo. Então, era avenida que não tinha antes, começou a passar a existir. Era pontes enormes que não existiam, começaram a passar a existir. Então, começou a mudar muito. Lá no Maps mesmo, vocês conseguem ver o que? O tempo, né, passado, até onde eles têm, na verdade, registro, né, e o tempo presente, como é o que eles capturam hoje essa imagem. Correto? Então, é importante isso sempre numa base de dados, hoje a gente pensar realmente em tempo. Tá? Certas aplicações exigem que o banco de dados guarde histórico de alterações de informação. Por exemplo, o banco de dados de uma seguradora. Pode ser necessário não conhecer não só o assegurado atual de uma apólice, mas também os passados dele. Né? Então, hoje as seguradoras em si, elas trocam informação, mesmo que sejam seguradoras concorrentes. Elas compartilham determinadas informações. Por exemplo, o cara que está fazendo seguro. Né? Geralmente, quem tem um histórico que tem muitas batidas ou muitos roubos, a própria seguradora ela já rejeita o quê? O seguro do cara. Por quê? Porque sabe que a probabilidade é maior com esse cara do que um outro cliente. Certo? Então, tem todos esses estudos que são feitos pelas seguradoras. O modelo de um banco de dados que armazena somente valores atuais a uma informação é diferente do modelo que armazena o histórico da informação. Portanto, é necessário considerar o aspecto temporal na modelagem de dados. Não há regras gerais de como proceder nesse caso, mas é possível identificar alguns padrões que se repetem frequentemente na prática. Ou seja, quando a gente está modelando uma base de dados, né, é importante que a gente comece a enxergar justamente quais dados mudam de acordo com o tempo. Né? Por exemplo, o seu endereço. Você muda conforme o tempo? Você não pode mudar de casa, por exemplo? Certo? O seu sistema tem relevância?
é importante você guardar o histórico dos endereços passados? Para um sistema, por exemplo, de, sei lá, mail marketing, certo? Eu tenho que disparar cartas para os meus clientes, ou cobrando algo dos meus clientes. Importa os endereços passados? Não muito. Mas para um sistema jurídico, por exemplo, é muito importante. Tá? A parte legal, a parte de lei, ela quer saber a rastreabilidade, às vezes, da onde tal fulano morou. Correto? Para um sistema de cartório, por exemplo, também é outra coisa importante. A rua em si pode mudar de CEP, ou pode, às vezes, até mudar o nome da rua. Por isso que é importante, às vezes, ter essa rastreabilidade. Tá? Às vezes, a casa está no mesmo lugar, mas a rua mudou de nome. Então, dependendo do sistema, é importante vocês guardarem essa informação também, histórico disso. Tá? Atributos cujos valores modificam ao longo do tempo. Alguns atributos de uma entidade normalmente são aquelas que não são identificados pela entidade, identificadores da entidade. Podem ter seus valores alterados ao longo do tempo, como, por exemplo, o endereço de um cliente, que é o que a gente comentou. Algumas vezes, por necessidades futuras de informação, ou até mesmo por questões legais, os bancos de dados devem manter um registro histórico das informações. Um exemplo é o salário do empregado. Todo ano, basicamente, você tem reajuste de salário, né? Não quer dizer que seja um bom reajuste, tá? Isso é outro papo, mas, né, por geralmente trabalhar CLT ou mesmo na parte sindical, eles exigem que seja reajustado, de acordo aí geralmente com a inflação. Então, o seu salário ao longo do tempo muda dentro de uma empresa, tá? No sistema de pagamento, não interessa saber apenas o estado atual, mas também o salário durante os últimos meses, por exemplo, para emitir uma declaração anual de rendimentos de cada empregado. Quando você declara imposto de renda, obviamente o sistema ele tem que estar registrado todos os pagamentos passados, justamente para saber o que a empresa depositou na sua conta, né? Assim, o salário não pode ser modelado como atributo, mas sim como uma entidade. Até agora a gente estava vendo que, por exemplo, um funcionário possui o quê? Um atributo salário, não é? Só que agora, o que acontece? Eu quero guardar isso no tempo. Se eu coloco um funcionário, entidade que só tem um atributo, vocês concordam que se alterar o valor daquele salário no atributo, ele não perde o valor anterior? Já era, você não tem um histórico passado. Tá? Então, ó, é mais ou menos essa forma aqui que a gente está modelando. Tá? O salário é de 1.200, alterou para 1.500, já era. Eu não tenho mais esses 1.200 para saber a partir de quando eu fiz a alteração no meu salário. Então, agora, dessa forma aqui, ó, o salário se transformou numa entidade. Correto? Nessa entidade, eu tenho o valor do salário e agora eu tenho a data que está sendo alterada. Correto? Um empregado pode possuir N salários. Tecnicamente está certa essa leitura. Mas somente o último salário é o salário vigente. Correto? Então, pela data aqui, ó, mais atual, por exemplo, da alteração, é o que o seu sistema lá em Java, lá em .NET, vai pegar do valor aqui. Correto? Para o banco de dados, legal, ele começou a guardar histórico disso agora. Perfeito aí? Sim? Então, aqui na verdade é só a modelagem, né? Aí a gente vai precisar transformar isso daqui em tabela. Tá, ainda a gente não fez isso. Mas, provavelmente sim. Vai precisar ser parte da chave. Tá? Relacionamentos que modificam ao longo do tempo. Assim como atributos podem ter seus valores modificados, também relacionamentos podem ser modificados. Instâncias dos relacionamentos podem ser modificados, acionados, removidas. E também, nesse caso, pode ser requerido que o banco de dados mantenha registro dos históricos das alterações. Quando é considerada a história de suas alterações, relacionamentos 1 para 1 ou 1 para N se transformam de N para N. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? Um empregado faz locação de uma mesa. Tá? Então, ele vai lá e faz o quê? Faz locação realmente de uma mesa. Agora, aqui, eu já tenho o quê? O empregado faz locação de uma mesa em um determinado período ou uma determinada data. Correto?
Aqui a gente adicionou justamente o que? O atributo data para poder começar a fazer guardar esse histórico de quando o empregado começou a alocar a mesa. Tá? Bom, modelando dimensão temporal de relacionamentos 1 para 1. Para exemplificar, consideramos locação A, que vai ser uma figura. Relacionamento possui cardinalidade de 1 para 1, ou seja, cada empregado está alocando no máximo uma mesa, e cada mesa tem alocado no máximo um empregado. Esse modelo está correto caso deseje-se armazenar bancos de dados apenas a alocação atual da mesa, de cada mesa. Entretanto, caso deseje-se armazenar também a história de locações, isto é, empregados que estiveram alocados as mesas ao longo do tempo, é necessário modificar o modelo para B. Então, eu tenho esse cara aqui, ó. Tá? Aqui eu só tenho um relacionamento de 1 para N ou N para 1, e eu não tenho nada que me especifique de quando foi essa alocação. Aqui, então, eu só tenho o meu único dado, o meu dado atual. Agora, mudando-se para esse tipo aqui de modelagem, agora aqui no ato da alocação eu tenho uma data específica. E também um documento ou um contrato de locação, que também nunca vai se repetir. Correto? Eu posso fazer locações, né? Aqui no caso ele deu de empregado por departamento. Aqui é empregado de departamento também. Mas enfim, aqui é lotação, não locação, tá? Eu falei errado para vocês. Nesse caso aqui, a gente começa a guardar um histórico, então, dos empregados que foram o quê? Que trabalharam em determinado departamento em determinada data. Então, se o meu empregado, o mesmo empregado, trabalhou em 5 departamentos diferentes, através dessa modelagem aqui, a gente consegue saber. Agora, essa daqui não, ó. Essa daqui eu não tenho uma data específica. Ou seja, eu não consigo retratar o histórico. Quando a gente vai transformar isso daqui em tabela, certo? A chave do lado 1 vai para o lado N, não vai? A chave do lado 1 provavelmente é o código de departamento, vai para o lado N, que é do empregado. Mudando-se, certo? Esse código de empregado, código de departamento na tabela empregado, eu perco a referência anterior. Não tem mais como eu pegar e conseguir essa informação. Tá? Desse fato não, desse modo não. Quando eu tenho relacionamento de N para N, o que acontece? Vira tabela o quê? A minha entidade de relacionamento, não é? Tenho tabela N para N, o ID do empregado e o ID do departamento vão vir para essa tabela de locação aqui, a lotação. Aí sim, eu tenho os 2 campos chaves das entidades relacionadas, mais a data e o número da lotação. Começo a ter mais uma vez o histórico de quem passou por os departamentos. Tudo bem? Bom, a figura anterior apresenta a situação semelhante, agora considerando o relacionamento de cardinalidade 1 para N. Se quisermos considerar a história de lotações dos empregados ao longo do tempo, é necessário transformar o relacionamento de cardinalidade N para N, já que ao longo de um tempo o empregado pode ter atuado em diferentes departamentos. Tá? No banco de dados da Oracle que a gente vai utilizar, tem basicamente esse exemplo, a gente vai ver isso daí. Basicamente é isso mesmo, o cara ele passou por diversos departamentos da empresa. Tá? E aí a gente tem como recuperar esse histórico dessa forma aqui. Nesse caso, pode ocorrer também atributos de entidades de empregado que migrem para o relacionamento. No exemplo, isso ocorre com o atributo documento de locação, número de documento de locação. Esse atributo que, na primeira versão, migra uma nova versão para um relacionamento, já que a nova versão dos empregados pode estar relacionados com múltiplos departamentos. Aqui, ó, antes, o número do documento da locação pertencia ao empregado. Agora, aqui, ó, o número do documento da lotação pertence à lotação, que é o mais lógico, inclusive. Tá? Mas como aqui eu tinha um relacionamento de 1 para N, eu tinha que guardar o dado aqui no meu empregado. Por quê? Porque essa tabela não virava. Essa entidade não virava tabela. Tá? Agora aqui não. Ele é um relacionamento de N para N de qualquer jeito.
vai virar tabela, tá? A minha entidade de relacionamento. Bom, e questão aqui temporal de relacionamentos N para N. O que a gente tem aqui, ó, né? Eu tenho participantes que fazem inscrição em concurso numa determinada data. Se ele já é N para N, essa tabela, essa entidade vai virar tabela. Eu já tenho uma data, correto? Agora, o que acontece? Se eu deixar somente desse modo, né, eu vou ter aquele problema de que um participante para aquele concurso só pode fazer o quê? Uma única vez a minha inscrição. Então, vamos supor que eu esteja lá fazendo o quê? O concurso para a Polícia Federal. Certo? Beleza, não passei a primeira vez. Na hora de eu fazer a segunda vez, se eu não considerar a data aqui como sendo parte da chave, eu não consigo fazer novamente. Por quê? Porque eu já vou ter as minhas chaves aqui duplicadas. Para isso, então, o que é necessário? Colocar a data como sendo parte da minha chave da entidade de inscrição. Na tabela ela vai virar. Então, provavelmente, na tabela de inscrição, quando a gente transformar para MR, eu vou ter o código do participante, o código do curso e mais a data que eu estou fazendo. Os três atributos, em conjunto, formam a minha chave primária. Correto? Bom, consulta referente a dados passados, muitas vezes, para evitar crescimento desmetido do banco de dados, informações referentes aos dados passados são eliminados. Entretanto, as informações podem ser necessárias para o futuro, por exemplo, por motivos legais, para realização de auditorias ou para tomar decisão. Portanto, é necessário planejar, desde a modelagem, por quanto tempo as informações ficarão armazenadas no banco. Caso informações antigas fiquem no banco de dados, podem ser necessários atributos para indicar status da informação, se são atual ou antiga. A recomendação, pessoal, é que você nunca faça o quê? Apague um dado passado. É lógico, vai depender muito da sua estrutura. Vamos supor que você já tenha o seu banco de dados ou o seu sistema há mais de 15 anos, 20 anos. Provavelmente vai ter dado pra caramba lá. E você em si não utiliza todos esses dados. Geralmente a empresa mudou algumas regras no passar do tempo também. Então, nem sempre todos os dados que vão estar dentro da sua base de dados vão ser válidos para uma determinada análise. Tá? Por exemplo, às vezes, sei lá, a parte de vendas. Tá? Você vai mudando as regras de vendas conforme o tempo. Certo? Então, às vezes, você liberava crédito para um cliente, né, sem documento nenhum. A partir de tal data, você começou a exigir documento. Ah, mas depois que você começou a exigir documentos que comprovem crédito para esse seu cliente, a sua venda caiu também. Então, não tem como você analisar diretamente. Você vai ter algumas variáveis que você vai precisar levar em consideração. Correto? Então, é por isso, geralmente, que você trabalha costumamente nos dados mais recentes. Correto? Nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, para comparar. Logicamente, né, você não pode apagar a sua base, porque no Brasil existem legislações que podem pedir informações de mais tempo passado. De 5 anos, geralmente, a maioria das informações precisam estar guardadas. E fácil, né? Tem documentos fiscais que eles exigem 10 anos. Processos, às vezes, muito mais tempo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para você apagar sua base de dados. Tá? Hoje, basicamente, disco é um meio barato de a gente armazenar dados. Porém, quanto mais dados a gente tem, pior é a performance do nosso banco. Tá? Mais lento ele vai responder. Então, é necessário realmente planejar um pouco antes de apagar. Planejar o arquivamento de informações antigas. Para informações que serão retidas no banco de dados armazenadas em arquivos convencionais, é necessário fazer um planejamento como as informações serão acessadas no futuro, caso venham ser necessárias. Então, antes de apagar, como você vai guardar esses dados? Eu vou guardar em arquivo texto? Eu vou guardar no próprio banco de dados? Eu vou guardar em XML? Você tem que definir essa estratégia. Uma solução poderia ser considerada de reincluir
informações do banco de dados quando elas forem necessárias para o futuro. Isso permite que, para buscar dados das informações passadas, sejam usados os mesmos processos que são usados para acessar informações atuais. O mais recomendado é que você guarde, então, no próprio banco de dados, mas num banco de dados separados do que você trabalha hoje. Você vai lá e tenha toda a sua estrutura de hoje. Vai lá, apaga todos os dados e só coloca os dados passados nessa outra base. Tá? Entretanto, é necessário considerar informações de um banco de dados que estão normalmente relacionadas a outras. Caso ocorrências de entidades que se deseja devolver a base de dados estejam relacionadas a outras ocorrências, é necessário que elas estejam presentes. Mais uma vez, um banco de dados ele vai ter o quê? Várias tabelas. Se eu tenho tabela dependente de tabela, eu preciso saber tratar isso primeiro para depois apagar. Tá? Num banco de dados relacional, existe uma sequência certa para você fazer a inserção do seu dado. Tá? Dependendo da tecnologia que você usa do banco, você não precisa se preocupar com essa ordem, mas ele vai manter integridade. Se elas também tiverem sido excluídas, deverão ser igualmente devolvidos à base de dados. Essa inclusão pode ser propagada em cascata para outras entidades. Bom, em alguns casos, informações antigas são necessárias apenas para tomar decisões. Nesse caso, muitas vezes, deseja-se apenas dos resultados e cálculos ou estatísticas sobre informações, tal como totais, contagens, cálculos, etc. Assim, pode ser conveniente manter o banco de dados essas informações compiladas e eliminar informações usadas na compilação. Quando a gente tem sistema de BI ou sistema de Data Warehouse, geralmente nós trabalhamos com dados antigos para a gente projetar algo que possa acontecer. Ou a gente pelo menos estudar o que aconteceu e tentar ver alguns determinados padrões, correto? Essa modelagem não é uma modelagem igual a que a gente está estudando, que é o LTP. É uma outra modelagem, para justamente trabalhar mais rapidamente com dados antigos. Tá? Então, o banco de dados em si, ele permite você pegar e ter uma outra visão dos seus dados, a não ser a que você já esteja trabalhando atualmente. Tá? Mas isso nós não vemos no curso. Ok? Então, isso daqui, pessoal, é mais para a gente ter ideia do que os dados eles precisam ser, de alguma forma, armazenados. A gente precisa, na verdade, ter a preocupação dessas alterações dos dados. Então, isso daqui, na verdade, é algumas dicas, né, de como a gente precisa manter esses dados aí. Geralmente, dados que contêm valor são dados mais sensíveis, ou, né, que modificam mais fácil. Tá? O seu nome, por exemplo, você muda de quantas em quantas vezes? Várias vezes você muda de nome, né? Se, dependendo da sua profissão, né, às vezes pode acontecer de você mudar. Se você for um detetive, né, ou um espião, né, você vai mudar de várias vezes o nome. Não legalmente, mas vai. Né? Mulher, geralmente, num casamento, certo? Ou num divórcio, muda de nome também. Certo? Então, o seu sistema tem que estar preparado para essas alterações, vamos dizer assim, tá? Dos dados, ok? Então, é isso que a gente vê sobre o aspecto temporal. Bom, e finalmente a gente tem formas normais. A forma normal, ela vem para complementar o que a gente estudou até agora de modelo relacional. Então, a primeira coisa que a gente fazia era ler, interpretar o cenário. Interpretamos os cenários, começamos a desenhar o MER, certo? Fazendo lá os diagramas certinho, tal, com os determinados símbolos. Depois que eu tenho o meu MER pronto, nós fazemos o MR, que é o modelo relacional, ou seja, transformamos em tabela. Agora, a gente vai começar a aplicar as formas normais em cima do MR. Pois é. É longo o processo de modelagem, né? Não é uma coisa fácil. Por isso que realmente é necessário estudar.
é a coisa mais importante, pelo menos o que eu acho. E não é de hoje. Vocês viram uma reportagem já da Oracle? Está tendo a Oracle World lá em São Francisco. Vocês viram o que o banco de dados está fazendo? Ele não precisa mais de ninguém para se administrar. Ele mesmo cria índice sozinho, ele mesmo se ajusta o tamanho dele sozinho, ele mesmo vai lá e requer memória da máquina, ele mesmo, você não precisa regular mais nada. Tá? Ele faz sozinho essa parte. Correto? Hoje, o banco de dados Oracle que eles estão apresentando tem o que? Inteligência artificial dentro desse cara. Certo? Não vai mais precisar de administrador, basicamente. Certo? Vai ser todo mundo que vai comprar? Não, é uma tecnologia nova. Ainda vai sair cara no início. Mas, basicamente, tá, a gente não precisa mais se preocupar com essa parte. E a tendência dos bons bancos de dados é para isso. Tá? Se a Oracle lançou agora, a Microsoft também já está correndo atrás disso, pessoal. O SQL Server vai chegar uma hora que a gente não precisa mais fazer disso. Tá? Mas para fazer modelagem, quem é que vai fazer? A inteligência artificial? Não. Não porque ela não conhece o suficiente ainda do negócio da empresa. Essa parte vai estar na mão do humano ainda, tá? E não tem como sair tão cedo. Tá? Não tem como sair tão cedo. Depois vocês leem a reportagem, tá? Do Larry, o dono da Oracle, do presidente da Oracle. O que ele fala? Realmente, é basicamente isso mesmo. Você precisa, na verdade, vamos dizer assim, estar preocupado mais com o seu negócio, que é essa parte aqui de modelagem. Do que ficar administrando o banco de dados. Realmente, o cara tem razão. Tá? E é isso. E é esse ponto que realmente a gente está chegando. Tá? A parte de machine learning hoje está muito, mas muito legal. Né? Ao mesmo tempo, é complexo de a gente aprender uma boa quantidade de informação, de estudo para isso daí. Mas vamos lá. Bom, formas normais. As formas normais, pessoal, elas são o quê? Elas são divididas, né, em 3, 4, 5 partes. Vai depender do quanto a gente quer se aprofundar. Nós vamos ver 3. Tá? Então a gente vai ver a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Existe uma outra forma normal, tá? Que é a FBNC. Nós não vamos ver. E existe a quinta forma normal, que também nós não vamos ver. Mas nos livros constam isso daí e dá para vocês pegar e estudar. Por que a gente não vê tudo? Justamente porque a terceira forma normal resolve a maioria dos nossos problemas. Tá? O resto, depois, são coisas muito específicas, né, que vocês vão precisar realmente procurar para poder, às vezes, resolver um problema. Mas é muito específico mesmo. Tá? Bom, segundo um autor aqui, o Júlio Batiste, o objetivo da normalização é evitar problemas provocados por falha no projeto de banco, bem como eliminar misturas de assuntos e correspondente à redundância de dados. É muito mais fácil a gente criar uma única tabela no banco e essa única tabela ter tudo lá dentro. Tá? Mas, se a gente fizer isso, é muito provável que quando o seu sistema já tiver uma determinada quantidade de dados, ele não suporte. O banco de dados realmente ele vai começar a ficar sobrecarregado. Né? Quando vocês fazem um prédio, tem uma única coluna para sustentar inteira o seu prédio? Não, né? Vão ter várias colunas para sustentar o seu prédio. Vão ter várias sapatas embaixo da terra lá, certo? Quadrado de concreto embaixo para sustentar o seu prédio. Vão ter várias vigas. Uma é entrelaçada na outra, aquilo lá. Justamente para quê? Para o seu prédio não cair. É a mesma coisa com isso. A gente não pode ter uma única tabela para o seu banco inteiro. Justamente por quê? Porque senão o seu sistema, uma hora ou outra, vai cair. Certo? De tanta requisição que essa tabela vai ter. A normalização de tabelas é utilizada para tentar detectar erros do projeto das tabelas, de atribuição de atributos de cada tabela e deve corrigir esses erros antes da criação de um banco de dados. Antes da criação de um banco é justamente o quê? Botar a mão na massa e escrever código. Tá?
É bem mais fácil e barato corrigir erros na fase de projeto do que depois um banco de dados já estiver em uso. Depois que a gente já colocou em produção, pessoal, é difícil a gente mudar dado. Tá? Aliás, estrutura desses dados. Mudar o dado em si a gente altera. Tá? Razoavelmente fácil, mas a estrutura é bem mais difícil. Uma regra de ouro que devemos observar quanto ao projeto de banco de dados é não misturar assuntos na mesma tabela. Então é por isso que a gente aprende as técnicas do quê? Do MER. A gente não aprende que o cliente não é uma entidade, ele não pode agrupar características do meu cliente, a entidade. A gente não aprende que fornecedor é uma outra entidade. A gente não aprende que nota fiscal é uma outra entidade. A gente, na verdade, está separando os assuntos. Só isso. Certo? Para quê? Para não ter mistura de assuntos na mesma tabela. Tá? Outro autor aqui, Guimarães, complementa que existe um considerado aparato teórico por trás dos conceitos de normalização. As razões para estudá-los, no entanto, são de ordem prática. Elas vão nos ajudar a projetar bases de dados com menos possibilidade de inconsistência e menos redundância de informação. Não quer dizer ainda que vocês não errem. Tá? Esses conceitos de normalização são justamente para quê? Para a gente errar menos. Tá? Conforme o tempo, conforme a maturidade, conhecimento do assunto que vocês vão tendo, realmente vocês vão errar bem menos. Mas no começo não tem jeito. Tá? Para você realmente fazer um bom projeto de banco de dados, você precisa colocar a mão na massa. Por mais que você tenha toda a parte teórica bem fundamentada, você precisa praticar isso daí. Tá? De preferência com alguém que já faça isso daí. Né? Eles também vão ajudar a determinar com mais precisão certos tipos de restrições sobre atributos em uma relação, assim como determinação de suas possíveis chaves. Por exemplo, na tabela cliente devemos colocar somente campos relacionados a assuntos cliente. Não devemos misturar relacionamentos com outros assuntos, tais como pedido, produto, fornecedor. Tá? Essa mistura de assuntos em uma mesma tabela acaba por gerar repetição desnecessária dos dados, bem como inconsistência dos dados. Tá? Então, a intenção é justamente separar os assuntos, tá, em tabelas diferentes. Ponto. Ok? O processo de normalização aplica uma série de regras sobre as tabelas de banco para verificar se elas estão corretamente projetadas. Ou seja, a gente vai começar a aplicar a normalização depois de a gente já ter feito o quê? A tabela. Transformamos em MR o que a gente tem. Não dá para a gente pegar e normalizar se ela tiver ainda no MER, só no desenho. Tá? Então é muito mais fácil a gente seguir todos os passos. Lá no MR, quando ele já está em tabela, a gente começa a transformar aquilo lá em modelagem, normalização. Tá? Frequentemente, após a aplicação de regras de normalização, algumas tabelas acabam sendo divididas em duas ou mais, que no final gera um número maior de tabelas do que o número de tabelas originalmente projetado. É comum, é muito comum acontecer. Se eu tenho 10 tabelas geradas pelo MR, eu vou ter 15, 20 tabelas geradas depois que a gente aplica a normalização. É normal crescer as tabelas, pessoal, a quantidade de tabelas. Tá? Esse processo causa a simplificação dos atributos de uma tabela, colaborando significativamente para a estabilidade do projeto, do banco de dados, reduzindo-se necessidades de manutenções e alterações após o banco ter sido colocado em produção. Então, beleza. A finalidade, então, é o quê? Mantermos o modelo consistente. Provavelmente vai ser criada mais tabelas, certo? Do que já existem lá no MR. Beleza? Para isso, existem algumas fases. Cada fase depende uma da outra. Que são a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Eu não posso aplicar a terceira forma normal direto. Provavelmente, eu vou errar. Primeiro, aplico-se a primeira, depois a segunda e depois a terceira. É sequência que a gente tem que trabalhar.
E cuidado para não confundir as regras, pessoal. Por quê? O resultado sai diferente se você atropelar uma regra da outra. Tá? Bom, aqui, ó. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Uma tabela está na forma normal, na primeira forma normal, quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Ou seja, né, por exemplo, valores multivalorados, dados multivalorados, atributos multivalorados. Tá? Então, se eu tenho multivalorado dentro da minha tabela, eu tenho o quê? Grupos de repetição. Tá? Podemos dizer, por isso, dizemos que uma tabela possui grupos de repetição, não está na primeira forma normal. Olha aqui, ó. Essa tabela é uma tabela que não está normalizada. Eu tenho aqui, ó, o nome da tabela, alunos. Eu tenho nome do aluno, eu tenho número da matrícula, eu tenho data de nascimento, a série, nome do pai e o nome da mãe. O que eu estaria aqui, pessoal, repetindo? Pensando num cadastro de alunos. O que eu estaria repetindo de dados aqui, de valores de dados? Valor de atributo, né, nesse caso. A série. Eu tenho um aluno, sei lá, José da Silva, ele está na 5ª série. Depois, outro ano, eu tenho um aluno José da Silva, ele está na 6ª série. Ele se repete até esse cara? Não, até aí a série eu acredito que ainda não esteja o problema. Se ele repetisse, ele ainda seria um cadastro de um único aluno. Então, ele se manteria na 5ª série. O nome? Você falou que vai ter o nome da série que ele fala. Na série seguinte, é mudar a série, mas o nome continua o mesmo. É o mesmo cadastro. Tá? Basicamente, o nome em si, beleza, se manteria um único. Também ainda não estaria o problema aí. Número da matrícula sempre vocês mantêm. Por mais que vocês passem de período, a matrícula é a mesma, não é? O RA também não é. Nome do pai e da mãe? Não é? Vamos supor que vocês tenham o quê? Irmãos. Na mesma escola. E é muito comum isso acontecer. Geralmente o pai ou a mãe que pagam um colégio particular vão tentar deixar os dois irmãos na mesma escola. Para quê? Para desconto, cara. É o principal objetivo. Pô, colocando 2 filhos, você tem 20%. Colocando 3 filhos, você tem 35% de desconto cada um. Cara, é desconto, certo? Não vai ser o mesmo nome de pai e nome de mãe para 2 alunos diferentes? Sim. Se eu tenho repetição desse dado aqui, ó, tá repetindo o quê? Tá repetindo essa informação. O que eu tenho aqui, ó? Grupos de repetição. Então, é por isso que esse cara aqui não está na primeira forma normal. Vocês entenderam? Sim ou não? Legal. Agora, vamos complicar um pouco mais. Hoje, para ser irmão, precisa ser do mesmo pai e da mesma mãe? Não, cara. No mundo de hoje é uma bagunça. Tá? Você pode ser meio irmão. O seu pai foi casado uma vez, teve lá os seus determinados filhos, certo? Separou, casou de novo e teve outros filhos. Legal, né? Bacana, você tem meio irmão. O desconto é concedido se o pai colocar os 2 filhos deles na escola? É concedido, então o cara vai fazer isso. Só que o que acontece aqui com o nome do pai e com o nome da mãe? Vai ser diferente. O nome do pai vai repetir para 2 filhos diferentes, mas o nome da mãe não. Ó que maravilha que é. Se eu pensar nessa situação, esse cadastro aqui também vai estar errado. Imaginaram aí o problema? Correto? Então, é difícil. Ó como que é difícil pensar em sistema e modelagem. Você tem que pensar em situações. Tá? O analista
de levantamento de requisito, o cara tem que ser muito bom para você fazer um serviço bem feito. Geralmente, as empresas elas não colocam analistas sêniores para fazer o levantamento de requisito. Por quê? Porque custa caro. Tá? Enquanto um projeto está em análise, o cliente não está vendo o código. Para isso, ele não enxerga que o seu sistema está sendo feito. Tá? É projeto. Análise, documentação é projeto. Nenhum cliente, infelizmente, enxerga isso. Então, o que vai fazer? O cara vai colocar lá na empresa dele júnior e pleno. O júnior e pleno vai fazer levantamento certo? Não vai, ele vai esquecer. Tá? O sênior que já realmente passou por uma série de situações, o cara está lá no final do projeto, que não interessa mais. A bomba já foi para ele. Já. Tá? Se você já está no final do projeto, já projetou errado. Correto? Por isso que, é sênior, tem que estar no começo aqui, ó. A estrutura é base. Agora, não se iludam. Vocês não vão trabalhar com sêniors no começo. Vocês vão trabalhar com júniors também. Certo? Por quê? Vocês também, no começo, são júniors. Vocês também não têm tanta experiência. Mas vocês precisam avaliar a situação. Pô, é referente a um cadastro de uma escola. Ah, uma escola, se eu coloco não, sem desconto. Tá? Os pais sempre vão ser os mesmos? Não, posso ter meio irmão. Ou tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Tá? Eu já vi caso que o cara ele não tinha nem pai nem mãe. No RG do cara não tinha. E era RG, não era falsificado, era original mesmo. Tá? O cara era engenheiro. Não tinha pai, não tinha mãe. Certo? O sistema que eu trabalhava exigia que se tivesse pelo menos uma mãe. Que é o normal, vamos dizer assim. Você tem que ser gerado por alguém, né? Senão você não nasce da planta. Legal. O que a gente teve que fazer? A gente teve que desconsistir esse campo obrigatório. Aí a gente foi saber, né, o porquê que o cara realmente não teve. O cara se formou engenheiro. Só que o cara era órfão. Nasceu lá, tudo tal, foi abandonado e foi crescendo no orfanato. Aí foi tentando adotar ele, não dava certo. Foi tentando adotar, não dava certo. Aí o moleque cresceu, começou a ter 10, 12, 15 anos, 20 anos. Ninguém adotou o cara. E o cara foi crescendo. Certo? O cara ele não tinha registro nem de pai nem de mãe. Ele tirou o RG, se formou em engenheiro e realmente não tinha, cara. É uma situação que pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Certo? Então, a análise tem tudo isso. O analista de negócio precisa perguntar. Tá? Por isso que é importante o cara ser curioso, perguntar por quê, entender, para justamente colocar em documentação. Tá? O analista de negócio é um dos caras mais importantes no projeto. Tá? Mas beleza. Retomando aqui. Então, Guimarães diz que a primeira forma normal considerada com a própria definição do MR, toda relação está na primeira forma normal, isto é, não possui atributos multivalorados nem relações alinhadas e será tomada como implícita. Aqui ele vai falar, né, ó, podemos notar que uma tabela com essa estrutura apresenta diversos problemas, por exemplo, se um casal tiver mais de um filho, que é o que a gente comentou aqui, né, os nomes dos pais vão se repetir. Pode ser que por erro de digitação o nome dos pais não apareça exatamente igual todas as vezes, né? O que pode acarretar problemas na hora de se fazer pesquisa e emitir relatórios. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber quem são irmãos, se eu tivesse cadastrado os nomes dos pais diferentes, eu já não conseguiria saber. Tá? José, por exemplo, se a menina colocou sem acento e a outra colocou com acento, dependendo de como você vai pesquisar no banco de dados, é coisa diferente. Os dados são diferentes. Tá? A solução para esse problema é bem simples. Criamos uma tabela separada para a informação dos pais e relacionamos a pais uma tabela a filhos através de um relacionamento de um para muitos. Ou seja, um casal pode ter vários filhos. Nesse caso aqui, ó, sendo pais da mesma criança, no caso irmãos, né, dos mesmos pais, essa modelagem funcionaria. Eu tenho agora uma tabela dos pais, que vai ter um código aqui, ó, dos pais. Eu tenho o nome do pai, o nome da mãe e o endereço. E aqui eu tenho o quê? Código dos filhos,
Aliás, código dos pais, contendo o nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento e a série. Correto? Então, dessa forma aqui, a gente resolve parcialmente o nosso problema. Agora, pensando em pais diferentes, isso daqui vai por água abaixo, não serve mais para a gente. Tá? Eu teria que ter o quê? Uma tabela de pai e uma tabela de mãe separada. Para depois o código dessa tabela do pai ser relacionado a essa tabela e o código da tabela da mãe ser relacionado a essa tabela dos pais. Os dois códigos formariam os pais da criança. Entenderam? Sim? Duas tabelas resultantes na aplicação da primeira forma normal. Pais e filhos estão na primeira forma normal. A tabela original, a qual misturava informações de pais e filhos, não está na primeira forma normal. Ou seja, aqui mais uma vez, nós separamos os assuntos. Ó. Correto? Cada assunto tem lá a sua determinada tabela. Bom, aqui, normalmente podemos localizar um campo que, unido à chave da entidade original, forma a chave de toda a chave da nova tabela. Nesse caso, chave concatenada. Ou podemos criar um campo para esse fim, caso não exista. Há possibilidade de criarmos simplesmente uma chave não concatenada independente da original. Aí é uma questão de preferência. Vamos supor aqui, ó, tá, que a gente queira o quê? A gente queira justamente analisar o meu CD e os seus itens do CD. Tá? O meu CD, ele tem o que aqui? Nome, a gravadora, o preço, o tempo total do CD, sei lá, 50 minutos, 1 hora, e um CD indicado. O que é esse CD indicado? Geralmente é um CD do mesmo gênero que você está escutando. Vocês assinam Netflix? Sim. Sim? Quem assina Netflix, de tempo em tempo, vem um e-mailzinho deles mesmo indicando outros filmes, não vem? Aquilo, pessoal, é um algoritmo que faz esse negócio. Baseado no que você já assistiu e pontuou lá na estrelinha lá dos filmes, ele vai selecionar filmes daquele gênero ou daquela espécie para indicar novos filmes para você. Baseado no que você viu. Exatamente, é histórico. A possibilidade de ele acertar que você goste dos próximos filmes é de 96%, pessoal. É um algoritmo ferrado para fazer aquilo. Não é coisa fácil. Tá? Não é mesmo. Enfim, os caras hoje têm tecnologia para isso daí. É muito bacana. Estudar a história do Netflix, pessoal, é um negócio muito legal. Tá? Aquilo tem tecnologia assim, enorme por dentro daquela plataforma. Tá? Mas enorme mesmo. É inacreditável o que os caras fazem hoje. Bom, e aqui eu tenho o quê? O meu código do CD e número da faixa. O que a gente fez aqui? O que a gente já está acostumado. Pegar o código do CD e colocar o quê? Na entidade filha ou na entidade dependente. Fraca aqui no caso. E depois mais o número da faixa justamente para quê? Para ela concatenar com o código do CD. Tá? Então, o conjunto dos dois forma a minha chave primária. Ou seja, as duas nunca se repetem. Código do CD mais a faixa. Então, código do CD1, faixa 1. Código do CD1, faixa 2. Código do CD1, faixa 3. Eu nunca vou ter dois códigos aí concatenados, né, entre aspas, iguais. Senão, vai ser chave o quê? Vai violar a minha chave. Música, autor e tempo. Esse tempo aqui é o tempo total do CD. Esse tempo aqui é o tempo justamente só da faixa. Tá? Outra plataforma legal hoje é o Deezer, né, que é de música, e o Spotify. Tá? O Spotify, ainda no Brasil, ele está começando, não está tão forte assim quanto os outros países. E é muito conhecido já aqui. Tá? O Spotify, hoje, o rendimento deles é enorme. Tá? A indústria da música acabou realmente com o quê? Com o Napster. Vocês lembram desse cara? Sim, Napster. Pois é. Assistam o filme no Napster. Como o cara revolucionou. Você era obrigado a comprar um CD com 20 músicas e aproveitava uma. Agora não, você compra a faixa que você quer. Ou, hoje é comodato, você loca, né? Paga uma mensalidade e você tem direito a utilizar. É muito melhor.
Tá? Muito melhor, muito melhor. Enfim. Utiliza-se o campo do número da faixa como atribuir como chave, junto com o código do CD, pois não poderá haver duas faixas com o mesmo número e um único CD. Portanto, a chave é uma chave concatenada, tá? Ou uma chave composta, que é o que a gente ouviu falar mais, tá? Então, dessa forma aqui, pessoal, não tendo repetição na minha tabela, eu tenho o quê? A minha tabela na primeira forma normal. Beleza? Passando dessa análise da primeira forma normal, precisei dividir para separar os assuntos, eu vou aplicar a segunda forma normal. Então, primeira regra da forma normal, repetição. Não pode-se ter repetição. Correto? Ou grupos de repetição. Segunda forma normal. Podemos aplicar a segunda forma normal quando estiver uma chave primária composta. Ou seja, eu vou ter tabelas. Se a minha tabela tiver uma chave primária composta, eu vou analisar ela. Nesse caso, devemos observar se todos os campos que não fazem parte da chave primária composta dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se eu tenho, então, esse cara aqui, ó, o código do CD e o número da faixa, isso é uma chave composta. Eu vou começar a analisar cada um dos outros atributos. Código da música, nome da música, autor e tempo. Se esse cara aqui depender exclusivamente dos dois atributos, ele permanece na tabela. Se ele não depender ou depender parcialmente de um dos dois, eu vou ter que tirar ele fora da tabela. Vai me transformar em outra tabela. O autor, por exemplo, ele depende do código do CD? O autor do CD, ele depende do código do CD? Não. Se ele já não depende do código do CD, mesmo que ele dependa do número da faixa, já é parcial. Esse cara aqui eu transformaria em outra tabela já. O tempo, tá? Depende do código do CD? Agora sim, depende. Tá? Porque é o tempo da música, não é? Ele depende do código do CD mais do número da faixa. Ele depende dos dois. Se ele depende dos dois, ele mantém-se na tabela. Ele não sai. Correto? Então, na segunda forma normal, a gente vai começar a analisar dessa forma. Esse cara aqui, ó, tem uma tabela qualquer, número da matrícula e código do curso. É muito provável que eu tenha uma tabela. Alunos ou, enfim, alunos mesmo, né? E cursos para formar essa chave. Avaliação e descrição do curso. A avaliação, geralmente a gente imagina aqui que seja uma nota. Tá? Nota 1, nota 5, nota 10. Eu preciso do número da matrícula do aluno para saber quem é o aluno, para ter uma avaliação? Precisa? Esse aluno ele não tem que estar matriculado em determinado curso. Legal, então para eu ter uma nota, eu tenho que saber quem é o aluno e quem é o curso, e qual é o curso. Então ele depende, certo? Dos dois atributos. Se ele depende, o que acontece? A minha avaliação vai ficar na mesma tabela. Agora, descrição do curso. A descrição do curso depende do número da matrícula? Não. Depende de quem só? Código do curso, não é? Descrição do curso depende somente do código do curso. Ou seja, a descrição do curso, ela depende parcialmente da minha chave, não é? Se ela depende parcialmente, eu transformo esse cara em outra tabela. Então, a minha segunda forma normal é o seguinte, né? Dependeu parcialmente ou não dependeu da minha chave, para outra tabela. Dependeu totalmente da minha chave, fica na tabela. É essa a minha segunda regra da forma normal. É a regra da segunda forma normal. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui, então, eu tenho cursos e avaliações. Número da matrícula e código do curso vão estar aqui. A avaliação depende dos dois. Se manteve na tabela. Tá? Descrição do curso não depende dos dois. Depende somente do quem? De código do curso.
que a gente fez aqui? Criamos uma nova tabela com o código do curso mais a descrição do curso. Correto? E aí a gente fez o relacionamento. Esse código do curso aqui, ó, é referente a esse código do curso aqui. Precisa existir código do curso 100 aqui na tabela cursos para depois eu cadastrar o código 100 aqui. Beleza? Isso é a minha segunda forma normal. Tá? Oi. Enquanto você estiver no MER, não. Inclusive, desses problemas são, acho que todos são feitos você tem no MER, no MR. já transforma do MER para o MR. E do MR para a forma normal. Você tem esses 3 passos, exatamente, cara. Exatamente. Tá? Então, sempre são esses 3 passos. Análise, primeiro, né, seria a análise, depois o MER, depois o MR, para depois as formas normais. Você pegar o MER e uma mulher já passando pelas 3 formas normais, você não pode ter ligação direta, cara. Você não consegue ter. Você precisa fazer esse processo. Exatamente. Não precisaria fazer errado. Sim, é muito provável que esteja, tá? Mas não é obviamente garantido. Então é por isso que realmente o que vai diminuir a incerteza é você realmente fazendo todos os passos. Tá? Isso diminui bastante, bastante mesmo. Tá? Mas não tem jeito. Logicamente, depois com o tempo, você consegue fazer, tá, do próprio MR as formas normais. E depois ainda, se você já tiver com mais experiência, você já consegue enxergar a terceira, no mínimo até a terceira forma normal. Tá? Isso é comum dentro de projeto. Mas o ideal é que saia realmente lá do estudo que o analista de negócio fez. Tá? Para depois vocês pegarem e começarem a transformar em forma normal. Então, passa-se todos os processos mesmo. Tá? Apenas coisas semelhantes podem ser unidas em grupos semelhantes. A solução sugerida para esse problema é, ao identificar uma situação como a descritiva anteriormente, devemos separar os atributos independentes ou criar uma entidade entre os atributos separados em uma nova chave para uma nova entidade. Bom, aqui, pessoal, é a mesma coisa que ele fez. Eu tenho aqui o meu código de CD, tá? Na verdade, aqui eu não consigo pegar e analisar, mas deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é nesse cara aqui anterior. Ó, a música, por exemplo. A música em si, ela é o nome da música. Ela depende do código do CD e do número da faixa. Olha, aqui eu tenho um pouco de dúvida, tá? Mas lá eu acho que o cara separou. Ela depende, a música dependeria do código do CD e mais a faixa. Tá? Então, ela continuaria aqui. O autor depende do código do CD mais o número da faixa? Não, né? Se ele não depende, o que a gente faz? Transforma ele em uma tabela. O código do autor ficaria no item e depois eu ligaria o quê? Uma nova tabela contendo o código do autor e o nome do autor. Tá? O tempo depende do código do CD mais o número da faixa? O tempo, sei lá, 3 minutos e meio, 5 minutos, 9 minutos e meio de música, certo? Ele depende dos dois, correto? Beleza, até aqui é uma análise. Vamos supor que vocês trabalhem realmente numa loja de venda especializada de CDs. Não existe coletânea de música? Existe, né? A minha coletânea de música, ela já não era uma música, ela já não é uma faixa que existiu em outro CD? A coletânea é justamente o quê? Né? Justamente as músicas mais legais lá do artista. Ela já existiu em outros CDs, para se formar um outro. Tá? Desse modo, a modelagem que a gente está fazendo aqui, ela iria furar. Se eu quisesse controlar realmente a música, tá, por faixa do meu CD, eu teria que ter o quê? Uma música separada em outra entidade, que ela nunca se repetiria o código dela.
Correto? Enfim, tudo vai depender do quê? Do que você quer controlar, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho a tabela anterior para mostrar para vocês. Eu tenho curso, avaliações. Aqui o que acontece? Ó, a minha tabela de CD, tá? Ela foi separada do autor. O autor em si, ele pode fazer vários CDs, não pode? Então, se o meu nome do autor estava aqui, ó, ele separou para cá. Eu criei um código para ele, mais o nome dele. Legal. A gravadora. Uma gravadora, ela não pode gravar vários CDs? Então, se a minha gravadora estivesse aqui o nome da gravadora, eu mais uma vez estou separando. Ó. O código da gravadora começa a existir na minha tabela CD, mas eu separo. O código da gravadora ainda permanece como chave, nome da gravadora, endereço e e-mail, são dados da gravadora. Correto? Então, dessa forma, separamos assunto autor, assunto gravadora e assunto CD em diferentes tabelas. Tudo bem? Isso é a segunda forma normal. Primeira forma normal, o que é mesmo? Não pode ter repetição. Grupos de repetição. Beleza, não pode ter grupo de repetição. Segunda forma normal, o que ela fala mesmo? Dependência parcial da chave. É dependente parcial? Transforma em tabela. É dependente total? Fica na tabela. Beleza? E agora, finalmente, a terceira forma normal. Segundo Batiste, na definição de campos de uma tabela pode ocorrer casos que um campo não seja dependente diretamente da chave primária ou parte dela, mas sim dependente de outro atributo. Na segunda forma normal, a gente analisava um atributo simples com um atributo chave, não é? Agora aqui a gente vai analisar um atributo simples com outro atributo simples. A gente vai ter que analisar isso daí. Quando isso ocorre, dizemos que uma tabela não está na terceira forma normal, conforme indicado a figura seguinte. Uma tabela que não está na terceira forma normal. Nesse caso aqui, ó, número da matrícula. Eu só tenho um único campo para essa chave. Nome do funcionário. Beleza. Código do cargo. Descrição do cargo. A descrição do cargo depende de quem? Código do cargo. O código do cargo é chave? Não, é um cara normal, é um atributo normal, simples. Se eu tenho essa característica aqui, ó, um campo não chave dependendo de outro campo não chave, o que acontece? Transforma em tabela. Tá? Beleza. A gente detectou que um campo simples depende de outro campo simples. Aconteceu isso, transforma em tabela. O que vai acontecer aqui agora? Ó? Número da matrícula, número do funcionário, já estava, permanece na tabela. Código do cargo, também. Agora, eu preciso fazer com que a minha descrição do cargo, que era a entidade, o atributo dependente, né, venha para quê? Depender unicamente agora do código do cargo. Transformei em tabela e permaneci aqui com a minha ligação. Atenção, tá, pessoal? Eu não posso simplesmente desaparecer com esse código de cargo daqui, ó. Senão, justamente, eu perco o quê? A referência, tá? Então, é necessário manter. Mas a descrição do cargo agora depende somente de quem? De código do cargo. Tudo bem? Legal. Oliveira diz que uma entidade está na terceira forma normal quando todos os seus atributos não chave não dependem nem de nenhum outro atributo não chave. Beleza, é isso daí que a gente viu. Utilizando palavras mais simples, pode-se dizer que um atributo não depende de outro atributo. Isso ocorre normalmente em cálculos matemáticos ou em atributos perdidos na entidade errada. Outra característica aqui da terceira forma normal. Aqui, ó, vou ter que voltar um pouco. Ó, eu não tenho aqui o meu total de tempo. O total de tempo do meu CD é o quê? É a soma de todos os minutos de cada uma das faixas, não é isso?
e eu tenho esse tempo aqui que é da faixa, correto? Eu consigo, se eu tirar esse atributo aqui, tempo, do meu CD, do meu item do CD, eu consigo depois dividir isso daqui para as faixas? Saber essa informação? De quanto tempo eu tenho em cada faixa? Ó a pergunta, pessoal. Vou ter aqui, ó. Tirei o meu atributo tempo do meu item, da minha faixa. Só tenho o meu total de tempo agora. Eu consigo, com esse cenário aqui, saber agora, depois que eu tirei esse tempo daqui, qual é a quantidade de tempo de cada faixa? Não tem como, né? Eu só tenho a quantidade total, certo? Que está no meu CD. Agora aqui, ó. Eu vou tirar o meu total de tempo. Beleza? Não tenho mais. Mas eu tenho o meu tempo aqui de cada faixa. Eu consigo saber, desse jeito, qual é o meu total de tempo que eu tenho no meu CD? Consigo? Como? Você vai somar os lados das faixas. Exatamente. Eu consigo fazendo o quê? Através de um cálculo, não é? Então, vocês concordam que esse atributo aqui, total de tempo, depende desse atributo tempo? Sim. Se eu tenho esse tipo de dependência que eu possa chegar através de um cálculo, na terceira forma normal, a gente tira esse cara fora também. A gente não precisa dele. Por quê? Porque em tempo real, lá no seu sistema, você pode pegar e fazer o cálculo para você. Correto? Então, eu não preciso guardar, por exemplo, resultado de cálculos possíveis. Correto? Então, esse cara aqui já poderia também estar tirando na terceira forma normal. Ok? Beleza, pessoal? Legal. Muito bem. Primeira forma normal que a gente tem que fazer. Itens de repetição. Tem o item de repetição? Transforma em outra tabela. Segunda forma normal, o que a gente tem que fazer? Analisar chaves compostas. Se os meus itens não chave dependerem totalmente da minha chave, fica na tabela. Se dependeu parcialmente ou não dependeu, transforma em outra tabela. Beleza? Terceira forma normal, o que a gente tem que fazer? Exato, comparar os atributos não chaves com outros atributos não chaves, correto? Se eles são dependentes, os não chaves de outros não chaves, o que acontece? Transforma em outra tabela. E mais o quê? Se eu consigo fazer, correto, através de um cálculo, o resultado de uma determinada operação dentro da minha entidade, né, através de cálculo, eu posso tirar o resultado. Se eu consigo chegar através de um cálculo que eu quero, eu não preciso do atributo que contém o cálculo. Então eu tiro fora geralmente a soma, resultado. Correto? Se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu não posso tirar. Tudo bem, pessoal? Isso daí, então, que são o quê? As três formas normais. Beleza? Sim? Perguntas ou dúvidas? Não. Vamos fazer um exercício, então, só para dar uma esquentada. Esse cara aqui, ó. Primeiro, pessoal, isso daqui é uma outra forma de análise, tá? Agora. Nem sempre vocês vão ter o que? A análise em si descritiva, como a gente estava vendo. A análise pode partir disso daqui, ó, de um formulário, por exemplo, pré-preenchido. Você tem que pegar, saber analisar esses dados para justamente transformar o quê? Em modelo relacional. Tá? Beleza. É lógico, aqui a gente vai ter que, na verdade, imaginar. Por quê? Porque a gente não tem a descrição disso.
A gente não está sabendo com exatidão, mas a gente tem que exercitar, pelo menos, chegar próximo ao que isso daqui quer dizer. Bom, a gente precisa analisar esse formulário e passar primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal. A gente vai precisar fazer os 3 passos. Tá? Não pulem os passos, não façam direto a segunda forma normal, a terceira forma normal. Vocês vão errar. Façam primeira, segunda e terceira. Legal? Legal. Aqui a gente analisando, o que a gente pode ver? A gente tem um pedido de compras ali, não é? 15, 15, 15. Beleza. Esse pedido de compras ele tem uma data, tem um departamento origem, tem um departamento destino, tá? Tem um solicitante, tem um responsável aí, né, que está entregando provavelmente o material. Eu tenho o quê? Os meus itens ali, ó, né? Item, material, quantidade. O item é um sequencial, né, ó. Item 1, 2, 3, 4, 5. Né? E eu tenho um total, uma quantidade ali total de materiais que eu estou pedindo. Ok? Vamos transformar isso daí o quê? Em tabela. A gente precisa agora transformar esse cara em tabela. Ok? Legal. Como vocês começariam a transformar isso daqui em tabela? Vou abrir o Word mesmo, tá? Definir as variáveis. Definir as variáveis? Bom, vamos transformar isso em banco de dados, né? A gente precisa definir o que? As tabelas. Correto? Legal. Essa tabela, aqui vendo, quais seriam? Pedido de compra e item. Pedido de compra, vou aumentar aqui o zoom. Item. Item de compra, né? Vai ficar um nome legal aqui, bacana. Legal. No meu pedido de compra, certo? Eu tenho o que aqui de campo? Código, ou o número do pedido, né, ó, tá? A data. Origem, destino. Ó, aqui é departamento origem, departamento destino. Vou colocar aqui então, ó, débito origem, débito destino. O que mais? Código funcionário e código responsável. Funcionário responsável e funcionário solicitante. Tá? Func resp e func sol. Vou colocar abreviado aqui. O que mais? Oi? Quantidade. Então, quantidade. E depois eu teria o quê? O meu item, o material, a quantidade, né? Só que eu não estou pensando já na primeira forma normal. Poderia, mas eu vou colocar junto aqui justamente para a gente começar a pensar a partir daqui. Correto? Eu vou colocar aqui, ó, o item, o material e a quantidade, tudo numa coisa só, tudo numa tabela só. E a partir daqui eu começo a fazer essa análise que vocês já estão fazendo. Que seria o quê? Itens de repetição. Só que eu tenho essa quantidade aqui e essa quantidade, né? Eu tenho que diferenciar, ó. Aqui é o total quantidade e aqui é a quantidade do item, né? Eu vou colocar aqui, ó, tot quant para diferenciar. Tudo bem? Vamos passar isso daqui agora para a primeira forma normal. É melhor eu aumentar a letra, né? Não o zoom mais. Página toda. Aumenta aqui. Tá enxergando? Primeira forma normal. O que a gente tem que fazer na primeira forma normal? Itens de repetição. Se é item de repetição, o que acontece? Vira tabela. Esse cara aqui
o número do pedido provavelmente já seja a chave, não é? Que ele nunca vai se repetir. Ele é chave. Então é grifado aqui, sublinhado. Então, pedido de compra. Número do pedido não tem item de repetição, né? Beleza. A data tem item de repetição? Não. Departamento origem tem item de repetição? Sim. Tem mais de um departamento de origem para essa mesma ordem? Então, mas não ao mesmo tempo. Eu só tenho um único departamento origem para essa requisição. Para uma outra requisição, eu posso ter outro departamento. Você concorda? Então, ele não é um item de repetição. É ao mesmo tempo. O item de repetição, pessoal, não é que não possa existir mais de um departamento. Mas para essa requisição de compra, eu só tenho um. Vocês concordam? Eu não tenho mais de um ao mesmo tempo. Ok? Tranquilos aí com isso? Legal. Então vamos lá. O meu departamento origem não tem item de repetição. Vou colocar aqui, vai manter. O que mais? Departamento destino, mesma coisa, né? Débito, destino. Funcionário responsável, funcionário solicitante. É item de repetição? Não. Continua aqui, ó, na mesma tabela. Total da quantidade. É item de repetição? Eu tenho item repetido para esse pedido de compra? Eu tenho mais de um total aqui ao mesmo tempo para esse pedido de compra? Não, não é item de repetição. Eu coloco. Tá? Ah, professor, mas dá para chegar nele? Dá, lá na terceira forma normal. Aqui a gente está na primeira ainda. Não pulem passo. A gente vai continuar com ele então. Agora, o meu item aqui é item de repetição? Para esse pedido de compras, eu tenho mais de um item ao mesmo tempo? Sim, eu tenho. Assim também como o material e a quantidade. Vocês concordam? Então, se isso daqui é item de repetição, o que acontece? Cria-se uma tabela. Então, a gente vai criar uma tabela chamada item de compra. No meu item de compra, eu vou ter o quê? A minha chave anterior, que é o número do pedido, tá? Mais o quê? Os itens de repetição. Item, material e a quantidade. Item, agora aqui, vírgula, material, quantidade. Beleza. Separamos os itens de repetição. Separamos? Primeira forma normal feita. Então, temos duas tabelas aqui, ó. Tudo bem? Segunda forma normal. Então, aqui eu vou escrever. Pessoal, isso vocês têm que decorar. Não tem jeito. Tá? Verificação dos itens de repetição. Ó, primeira forma normal. É repetido? Transforma em tabela. Segunda forma normal. O que a gente tem que fazer? Analisar o quê? Dependência total ou parcial. De quem? Das chaves primárias compostas. Então, analisar chaves primárias compostas se existe ou não dependência parcial. É parcial ou não? Nova tabela. É total? Fica na tabela. Correto? Bom, dessas duas tabelas aqui, quem eu tenho de item de repetição com chave primária composta?
A gente não fez, mas é uma coisa lógica. Se eu tenho aqui, ó, somente o número de pedido como sendo chave, o que acontece aqui? O segundo item para esse pedido eu não conseguiria colocar, não é? Olha aqui a minha figura, ó. Correto? Aqui eu tenho que tipo de cardinalidade entre pedido e item de compra? 1 para 1, não é? Cardinalidade 1 para 1. Só que, na verdade, eu preciso de ter o quê? Uma cardinalidade de 1 para muitos, né? Um pedido eu tenho vários itens, não tenho? Então, o meu item aqui, ó, ele precisa ser parte da chave também. Vocês concordam? Legal. Aqui a gente não tinha feito essa análise, tá? Mas deveria se fazer antes de a gente passar para cá já. Mas beleza, vocês detectaram que tem o quê? Que agora a gente tem esse cara para analisar. E esse daqui não analisa. Na segunda forma normal, vocês não analisam item simples. Esse cara simplesmente, o que eu vou fazer? Copiar, ó. Do jeito que tá, vai vir para cá. Agora o que eu vou analisar é isso. Item de compra, número do pedido e o meu item. Esse cara não muda. O material depende do número do pedido e do item? O material é lápis, borracha, caneta, apontador. Para ele ser cadastrado, realmente, ele existir lá o registro dele, a tupla, depende do número do pedido e depende do item? Não. Se ele não depende, o que a gente vai fazer? Cria-se uma tabela material. Contendo o quê? A própria descrição e mais o quê? Código. Código do material. Código do material vai ser a minha chave. E, mais uma vez, o que eu vou ter que fazer? Eu não posso simplesmente deixar ele sem referência. O código do material vai ser o quê? Vai ser mantido no meu item de compra. Correto? Então, ó, criamos uma nova tabela, material, com o seu código e a sua descrição. O código no material que a gente criou, a gente, na verdade, precisa referenciar aonde ele estava. A gente não pode perder ele. Legal, fizemos esse primeiro cara. A quantidade que eu estou pedindo daquele item, depende do número do pedido e depende do item. Quantidade, 10, 20, 5, 2, 1. Depende do código do pedido e mais do item? Sim, depende dos dois. Se depende dos dois, eu mantenho ele aqui na tabela. Ó, não crio uma outra tabela. Beleza? Analisamos, então, as chaves primárias compostas? E analisamos. Então, isso daqui virou uma tabela. Isso é outra e isso é outra. Agora, finalmente, a terceira forma normal. Terceira forma normal, o que a gente precisa fazer? Análise dos atributos simples, tá? Com outros atributos simples. E o que mais? Geralmente atributos de cálculo, né? Atributos de cálculos que podem ser retirados. Agora, pessoal, é analisar tudo, não tem muito o que fazer, tá? Eu tenho aqui, ó, o pedido de compra. O número do pedido vai se manter, correto? A data, tem como eu tirar ela dali? Não, né? A data do pedido realmente vai ficar. Departamento origem depende de quem? Departamento origem, aqui, ó, ele está como uma descrição. Ele depende de quem, esse cara? Teoricamente, de um código de departamento origem, não é? Então, ele depende, não está explícito,
mas está implícito aqui, que ele dependeria de um departamento, não é? Se ele depende de um outro item não chave aqui, o que a gente vai fazer com ele? Criar uma tabela, departamento. Esse departamento vai ter um código departamento e mais o departamento. Departamento. Desk, né? Desk. Débito. Melhor. Esse cara vai ser chave. Isso daqui é uma tabela. Agora, eu posso perder a referência daqui? COD, débito, origem. Ok? Departamento destino. Não tenho aqui, ó, pedido de compra? Departamento destino. Ó. Oi. Você não podia ter uma tabela funcionária que recebesse o código do departamento e você lançaria na loja? Poderia ser. Mas aqui, ó, só por isso você não consegue analisar isso, cara. Só por essa figura você não consegue definir que um funcionário pertence a um departamento. Você teria que ter o quê? Uma descrição de um processo, uma descrição, uma documentação, para aí sim você conseguir fazer isso. Tá? Aqui a gente não está claro, então é por isso que eu não estou colocando. Deveria se ter, mas a gente só está analisando esse pedaço aqui. Ó. Então eu não consigo saber se dá ou não, mas poderia. Tá? Vamos continuar mais um pouco aqui, depois já solto vocês para o intervalo. Departamento destino não é a mesma coisa que o departamento origem? Sim, eu já tenho um departamento, correto? Eu não preciso criar um outro departamento, porque ele já existe. Eu só vou referenciar aqui, ó, COD, débito, destino. Pronto. Os dois campos aqui, ó, dependem agora desse cara aqui. Os dois vão ser relacionados a ele. Correto? Depois a gente coloca as observações. Funcionário RESP e funcionário solicitante. O que acontece aqui? O funcionário RESP, o funcionário responsável, é o nome do cara aqui, ó. João Ferreira e Maria Cristina. Eles dependem de quem? Implicitamente. De funcionário. Se eles dependem de funcionário implicitamente, a gente vai criar um outro cara aqui chamado funcionário. Com o código do funcionário e mais o nome do funcionário. Sendo o código do funcionário chave. Tá ok? Agora, eu não posso deixar aqui, ó, solto, sozinho. Certo? Código do funcionário solicitante. Código funcsol. E código do funcionário responsável. RESP. A mesma coisa que o departamento. Eu não preciso criar dois funcionários, tá? Um só é o suficiente. Os dois são referentes a ele, ó. Tá? Legal. A gente analisou, então, o nosso pedido de compra. Quantidade total. Quantidade total depende do quê? Depende de cada quantidade dos materiais, não é isso? Se ele depende de cada um da quantidade dos materiais, a soma disso daqui eu não chego nisso? Beleza, na terceira forma normal, então a gente pode tirar ele fora. Eu não preciso colocar ele no meu pedido de compra aqui, ó. Então eu não vou colocar ele aqui. Correto? Legal. Então a gente tem a compra material. Agora o item de compra. Número do pedido e o item. Código do material. Código do material tem como sair daí? Não, né? Vai ter que ficar, porque inclusive a gente já separou esse cara em uma outra tabela. E quantidade. Essa quantidade tem como eliminar? Agora não, né? Senão eu perco esse dado aqui, ó. Vai continuar. Então, essa tabela eu não vou mexer praticamente. Ó. Tá? E o material em si? Eu tenho o código do material e a descrição. A descrição depende do material? Depende, né? Depende da chave. Então, eu não tiro ele, vai ficar aí.
Então, essa tabela vai vir para cá, ó. Terceira forma normal. Legal. Na terceira forma normal, eu tenho, então, tabela de pedido de compra, departamento, funcionário, item de compra e o material. Dessa forma, então, a gente finaliza o exercício. Tudo bem? Firmeza, pessoal? Vai ter mais exercícios, não se preocupem com isso. Tá? Mas é dessa forma, então, que a gente tem que pegar e analisar. Beleza? Tranquilos. Pessoal, vamos sair para o intervalo, 10 minutinhos, aí a gente volta. Tá? Oi? Posso ir sim. Vai enviar para isso aí?